Olá, bem-vinda a mais uma live. Hoje falarei sobre mitomania, a mania de mentir. Pegue seu café, seu chá e vem comigo para essa conversa rápida para te trazer instrução, esclarecimento. Você saberá algumas questões mentais que no dia a dia a gente não recebe, às vezes é informação, acha que é normal, alguns comportamentos a gente às vezes pode considerar que está correto, que faz parte da pessoa, quando na verdade faz parte talvez de um transtorno e que é algo que pode ser mudado. Como, por exemplo, a doença de mentir compulsivamente, que é a tal da mitomania. Não sei se você já tinha ouvido falar, mas provavelmente você conhece alguém que tem mania de mentir muito. É aquela pessoa que todos comentam. Ela tá sempre mentindo. A gente não sabe se é verdade. Mas será mesmo? É aquela pessoa que não passa credibilidade. Mas vai muito, muito além disso. Fica comigo até no final que vai valer a pena. Então vamos começar a falar. A mitomania, ela é um transtorno tido como algo que é desenvolvido no decorrer da vida. Né? Ninguém nasce mitômano. Não. É um adoecimento desenvolvido. E o que seria isso exatamente, Armin? É aquela pessoa que mente, mas não é uma mentira qualquer, não é mentira uma vez ou outra. É uma pessoa que o discurso dela, a fala dela, o viver dela está pautado na mentira. Diariamente essa pessoa conta mentiras, faz parte de quem ela é. É aquela pessoa que você talvez já ouviu falar que ela comentou que um parente dela, por exemplo, a mãe, já trouxe desculpa no trabalho, que a mãe já faleceu umas 2, 3 vezes. É aquela pessoa que quando você vai conversar, por exemplo, você está falando que um parente seu está com uma doença grave, né, está com um câncer, por exemplo. Ela, quando vem falar contigo, ela já vai falar que alguém da família dela morreu de câncer. Não, e não foi só uma pessoa, foram 2, 3, 4, 5, 6, todos os tios padeceram do mesmo adoecimento. Você vai falar, por exemplo, para ela que você tá, enfim, quebrou a perna. Ela vai te dizer, nossa, mas eu também já quebrei a perna, o dedo, o braço, o joelho, o pé, sabe? É uma fala, essa pessoa, ela sempre vai falar além do que você já expôs para ela da dificuldade, e ela sempre vai contar histórias mirabolantes. São histórias excessivas, né? Chegam beiram no decorrer da conversa, quem está ouvindo começa a pensar assim, nossa, mas será que foi tanto assim? Porque ela começa a fazer exageros na fala, né? Ela se perde na fala dela. Então, este é o mitômano, é uma doença. Tá? Não é, a pessoa não faz assim porque ela quer. É um processo gradativo. O que eu quero dizer com processo gradativo? Que o mitômano, existem níveis, certo? Ou seja, a pessoa começa a mentir e aos poucos essa mentira vai aumentando. Por exemplo, ela começa a contar uma mentira sobre que morreu alguém da família. Né? Então, na verdade, a pessoa não morreu, mas ela disse que morreu porque ela precisa de um afastamento do trabalho, enfim. Então, ela conta uma mentira de 1 minuto. Na próxima vez que ela precisar usar uma desculpa para conseguir uma folga em alguma outra questão, ela já vai contar essa mesma história, mas será com 5 minutos de elaboração da história. Então, assim, é uma mentira que ela é gradativa. A pessoa vai aprendendo a mentir com o passar do tempo e ela vai fazendo cada vez mais. As mentiras, elas se tornam mais extensas, mais elaboradas, com mais detalhes. Porque ela vai se desenvolvendo na fantasia que ela criou. Ela vai se sentindo confortável e vai cada vez contando mais histórias. Por isso que ela é gradativa. A pessoa não começa a contar histórias mirabolantes do dia para a noite. Não, é aos poucos. Aos poucos ela vai desenvolvendo até chegar num ponto em que praticamente tudo que ela fala é mentira. Porque não são mentiras assim, como é que eu vou te dizer? Existe sempre um fundo de verdade na mentira. Existe uma junção entre verdade e mentira. Então isso vai envolvendo a quem está ouvindo, né? Sempre se comenta assim que o mitômano, ele age em dupla, né? Porque sempre vai ter aquele que conta mentira e aquele que está sendo a vítima da mentira, né? Ou aquele que está ouvindo a mentira e acaba constrangido, não quer expor o que o outro está falando, né? Então, saiba que é gradativo.
ele vai aumentando com o passar do tempo. Aí, mas por que que essa pessoa faz isso? Né? É a grande questão, né? Mas para que mentir? Porque mentira tem perna curta, uma hora as pessoas vão descobrir. Olá, para quem tá entrando. Para que que a pessoa mente, gente, né? Todo mundo tá percebendo que é mentira. É que o fato de mentir para essa pessoa, ela se apresenta como uma fuga, como uma defesa. A pessoa mitômana, ela entra nesse processo devido a um eu fragilizado. Essas pessoas têm uma questão grande de insegurança, de não se sentir adequado o suficiente. Eles têm um eu, uma maneira de ser que eles se sentem diminuídos, eles se sentem inferiores. Eles têm um ego fragilizado, eles vivem muito angustiados. Então, a presença da outra pessoa na conversa, no local, soa para a pessoa que tem essa dificuldade da mentira compulsiva como uma ameaça. Ele vê o outro como alguém muito mais poderoso que ele, muito mais potente que ele, muito mais capaz. Né? O outro, ele sempre coloca o outro num pedestal. E ele se sente inferiorizado, diminuído, ameaçado. Que ele não vai conseguir se destacar, ele não vai conseguir, por exemplo, ser aceito, porque o outro que está naquela roda de conversa é melhor, né? Na percepção do mitômano, o outro é sempre melhor. Então, como que ele age? Ele pensa assim, não, eu vou me proteger. Então, ele veste o escudo, né? Ele pega o escudo da mentira para lidar com aquele sentimento de desamparo, de incapacidade, de insegurança, de medo, né, de não ser aceito, de sair dali diminuído, mas é algo interno dele, é algo inconsciente, é algo da formação dele, de quem ele é. Né? Então ele age dessa forma para quê? Para se proteger. É como se ele fizesse o seguinte, eu preciso diminuir o outro, exatamente, eu preciso diminuir o outro para que eu consiga, ele pensa assim, eu preciso me maximizar para diminuir o outro. Eu preciso me maximizar para diminuir o outro na minha escala interna de avaliação. Porque se eu coloco uma potência que eu não tenho no meu discurso, eu vou me sentir poderoso e eu vou sobreviver à presença do outro. Por isso vocês podem perceber que na conversa do mentiroso, ele sempre aumenta. Né? O que é dele é melhor, o que é dele é mais, ele sempre estudou mais, ele sempre sabe mais, ele sempre tem mais. Né? Então, por quê? Porque ele tem essa necessidade de se aumentar o seu eu para que ele consiga manter se sentir equilibrado naquela roda de conversa. Né? A intenção dele não é diminuir o outro para as pessoas externas, é para ele mesmo, é uma questão dele. Porque ele precisa se sentir bem, ele precisa sobreviver àquele ataque ameaçador da presença do outro. Né? Tem essa questão. E tem algumas pessoas que também, em alguns momentos que essas pessoas mitômanas, eles também criam inconscientemente um cenário de guerra. O que seria isso? Quando eles trazem na fala dele, no discurso, um ser poderoso, ele se sentir poderoso, ele se sentir que ele pode, que ele é mais potente que o outro, e apontando, por exemplo, ou tocando na ferida do outro, né? Diminuindo ele, colocando uma característica negativa, falando de algum defeito do outro, né? Tem pessoas que quando contam essa mentira, eles contam às vezes atacando o outro, né? Tem mitômanos que são assim, ou em alguns momentos da vida acabam fazendo isso com outra pessoa. Isso é o quê? É um cenário inconsciente deles de guerra que eles colocam. Por que eles fazem isso? Porque onde existe guerra, existe o quê? Um vencedor e um perdedor. Então, ele se coloca como vencedor, né? Não é mais só a questão dele se sentir superior. Não, ele se coloca como melhor que. Ele se coloca numa posição de que o outro é rival. Né? O outro, nesse momento, para ele é um rival, é um ameaçador, e ele joga esse discurso negativo no outro, onde essa guerra interna dele, ele sai como vencedor e o outro sai como perdedor. Não só no inconsciente dele, mas também na percepção das pessoas que estão ao redor. É algo bem embaraçoso. Como a Elisa disse assim, a mentira é uma forma de se proteger, ser adequado. Exatamente, é um escudo. Isso mesmo, né? E tu vê como essa explicação, ela vai completamente no oposto do que nós, né, numa roda de conversa comum, falamos da pessoa que é mentirosa, né? A gente nunca imagina que essa pessoa tá se protegendo porque ela se sente inferior.
Muito pelo contrário, né? As pessoas, às vezes, no senso comum, nutrem até uma raiva, meu Deus, mas como que pode, né? Me envolvendo, às vezes, nas mentiras, que coisa desagradável, as pessoas ficam com raiva. Não imaginam que o outro se sente tão pequenininho que ele precisa inventar uma história, às vezes diminuir o outro, para ele sobreviver. É um sofrimento, gente, é um sofrimento mental, é um sofrimento muito grande que essas pessoas passam, né? Outro comentário ali, conheço uma pessoa assim, a gente na convivência vai notando essa mitomania. E para essa pessoa é natural, ela acredita na própria mentira. Exatamente, gente, eu vou chegar nesse ponto. A pessoa que faz isso, ela entra num ciclo como se fosse assim uma alienação, que aquilo tá dando tão certo na mente dela, ela tá recebendo sorrisos, elogios das pessoas, recebendo o olhar das pessoas que talvez se ela não mentisse, ela não receberia, que aquilo para ela no momento é gratificante. Né? Ela entra numa alienação que todo mundo olhando, sorrindo e falando com ela e cumprimentando e nossa, e daí o que aconteceu? Isso alimenta ela de tal forma que ela não tá pensando em mais nada, ela acha que ela tá abafando e ela não se percebe que em alguns momentos as pessoas já estão começando a desconfiar. Né? É uma situação bem difícil para quem vive isso e para as pessoas também que convivem. Né? Imagina a pessoa ali que é cônjuge, é filho, né, é parente, enfim, as pessoas ficam constrangidas, é uma situação assim de que gera descrédito e que as pessoas vão se afastando. Né? Os mitômanos acabam ficando só porque ninguém quer se relacionar, as pessoas ficam com medo de se relacionar com alguém que vai envolver a pessoa numa mentira ou que não é confiável, né? Porque a verdade, ela é basilar na nossa estrutura de sociedade, né? Por mais que falar a verdade muitas vezes tenha um peso muito grande, tem uma consequência muito grande, mas as relações são baseadas nesse nível mínimo, por exemplo, de confiança. Quando não se tem, se perde praticamente tudo, né? Se perde praticamente tudo. Então, assim, por que elas precisam fazer? Eu expliquei pra vocês. E da onde que vem isso, né? Por que a pessoa começa com isso, já que ela não nasceu mentindo? Cada um vai desenvolver por um determinado motivo. Mas, geralmente, são traumas, gente. São situações vividas, presenciadas, por exemplo, de abandono. A pessoa é abandonada, não tinha amigos no colégio, uma situação extrema, por exemplo, de vergonha, de ridicularização, né? Uma situação de que essa pessoa se sentiu tão inferiorizada, ou então na família, talvez tenha pessoas que já tinham esse comportamento, pode ser um comportamento aprendido, pode ser muitas coisas, mas é emocional, ou é aprendido na família, ou é algo emocional que impactou muito a vida da pessoa e que a mentira surgiu naquele momento como a salvação. Foi o melhor caminho para ela sobreviver ao olhar do outro, à crítica do outro, e aquilo começou a funcionar e ela começou a fazer cada vez mais e, né, chega-se numa situação de que as relações são desfeitas, né? As relações são desfeitas porque ninguém suporta, como eu já falei, conviver com alguém que mente diariamente, compulsivamente. Então, como que e por quê? Assim, indo um pouco mais, entrando mais na questão de inconsciente, mas também dentro da psicanálise. Essa pessoa, provavelmente, se você que está me ouvindo, né, tem essa questão, ela pode ter impulsionado a mentir, por exemplo, por causa de emoções que ela viveu, como eu já comentei, de traumas violentos que deixaram uma marca nela e que a maneira de reagir foi através da mentira. Outra questão, por causa de terrores e angústias dela. Internamente, né, aquele sensor interno, ela se vê tão diminuída, tão incapaz, tão insegura, tão rejeitada na vida, que isso leva ela a inventar um mundo de fantasia. Né? Um mundo fantasioso, onde naquele mundo, através do discurso dela, ela pode criar o que ela quiser. Ela pode dizer que ela é o que ela quiser. Né? É uma fantasia que ela cria para sobreviver ao mundo, por causa dos terrores e dos sensores internos que ela mesma tem. Outro impulso que pode levar ela a fazer, que pode ter iniciado e que alimente esse adoecimento, são desejos, por exemplo. Desejos negados, o desconhecido que habita na pessoa.
Por exemplo, a pessoa tem um desejo enorme enfim, queria estudar muito, queria fazer uma faculdade, uma pós e ela não teve oportunidade. Por exemplo, é um desejo dela. Ela resolveu fazer outra coisa na vida. Então, pode ser que essa mitômana tenha no discurso dela sempre essa fala de que ela estudou bastante, de que ela é muito bem resolvida profissionalmente. Por quê? Porque é um desejo que ela não viveu. Então, assim, para nós que somos analistas, né, quando esse paciente procura ajuda, nós sabemos que nessas mentiras que ela conta existe muita verdade. Né? Inclusive, a gente investiga essas verdades a fim de trazer alívio, né, e solução desse problema para o paciente. E aí vem a questão, né? Aline, eu tenho pessoas na minha família, eu convivo com alguém, como que eu vou ajudar essa pessoa? Tá, aí é que tá. Quem sofre de mitomania não se percebe, como a Elisa falou, não se percebe como um mentiroso compulsivo. Quem vai falar é a pessoa que convive. É o ciclo social que precisa chegar para essa pessoa e falar. É claro, com jeito, conversando, né? Geralmente o cônjuge ou a pessoa que é mais próxima seria mais adequado, mas tem que chegar e falar para a pessoa, olha, a gente está percebendo que tem essa dificuldade e tal. E falando com muito jeito, explicando, porque são as pessoas próximas e de confiança desta pessoa que podem fazer a diferença, tá? Começar a explicar que não está certo, que tem alguma coisa errada nesse comportamento dela. É claro, não vindo, né, assim, não deixando ela pior do que ela está, mas no sentido de dizer, olha, talvez isso que você está, esse comportamento, possa ter solução, né? Talvez isso seja uma questão sua, de funcionamento, de comportamento, alguma coisa que aconteceu e você passou a agir dessa forma. Será que não tem ajuda? Será que não tem como você melhorar essa questão? Né? Conversar. As pessoas próximas que vão ajudar falando para ela, não atacando, não diminuindo, mas com muito respeito, mostrando que ama essa pessoa e que gostaria e que seria interessante que ela procurasse mudar isto, que por si só ela não consegue, mas a partir de um processo terapêutico é possível que haja a solução destas questões. Novamente, lá na raiz. Porque como que funciona o tratamento? Né? A psicanálise ajuda? Ajuda. A psicanálise resolve? Resolve, gente. Mas é um tratamento prolongado, como a própria psicanálise é. Mas, e como que se faz isso? Então, vamos lá. Os analistas recebem esse paciente, né, que provavelmente vem, muitos deles virão com medo de perder o cônjuge, com medo de perder o trabalho, né, porque já causou diversos prejuízos morais e às vezes até financeiros. Então ele vem com essa expectativa, né, eu preciso resolver o problema. E nós, enquanto analistas, faremos o quê? Ouviremos muito esse mitômano, entenderemos o que há nas mentiras que ele conta, faremos o manejo necessário para quê? Para que se chegue na raiz, para que se chegue no trauma, para que se chegue no desejo não negado, para que se chegue no sentimento de desamparo, de abandono, por que ele faz isso, né? Então, nós orientamos durante todo o tratamento para que ele consiga desenvolver, por exemplo, a capacidade de sonhar novamente, a capacidade de pensar antes de começar a mentir, de perceber esse início dessa alienação que vem, né? Esse impulso que quando ele percebe, ele já tá fazendo, né? Porque praticamente o mitômano ele age dessa forma porque ele chega num nível que ele não sabe fazer diferente. Ele não sabe sobreviver se não for através da mentira. Então, em análise, é feito esse tratamento para que esse sujeito se fortaleça, tenha um ego fortalecido, preenchendo as suas faltas, colocando, expondo através das palavras todos os afetos, todo o sentimento de inferioridade que ele tem, de insegurança, de desamparo, de abandono, de inferioridade, para que ele consiga perceber o outro durante a roda de conversa como alguém que é tão bom quanto ele, como alguém que não é superior a ele, que ele está no mesmo nível de valorização e de capacidade de todas as outras pessoas que estão na roda de conversa e que convivem com ele. E óbvio, né, gente, que isso é um trabalho prolongado, mas é possível de ser feito sim. Então, eu quero agradecer a presença de você que ficou comigo até no final. Obrigado pela companhia. Para você que vai assistir depois,
Se fez diferença para você, deixe seu like, seu compartilhar. Até na próxima quarta. Muito obrigada pela participação. Até!